Atenção, Newton. 1, 2, 3, aqui, testando. Atenção, tá gravando? Tá gravando, agora tá. Agora, para mim aqui o cronômetro aqui tá parado. Não sei se tá, mas beleza. Para mim diz que tá gravando, mas também o cronômetro não andou. Por coincidência, o cronômetro que mede o quê? O tempo. Cara, acho que esse é o assunto mais complexo que a gente poderia estar escolhendo para falar, né, cara? Ótimo. É um debate, assim, que sempre existiu, né, cara? A própria ciência discute muito isso e a gente vai se meter a besta a falar sobre isso. Sempre existirá. A boa notícia é tudo que se disser, ou quase tudo, é legítimo. Vai contradizer. Enfim, de acordo com as circunstâncias, vale. O que é legal é que não existe nenhuma intenção de fechar o assunto, né? A gente só abre portas, a gente nunca fecha, né, cara? Então, que as pessoas nos perdoem, porque o assunto é super complexo e muito provavelmente a gente não vai chegar aí à satisfação de todas as pessoas, mas vamos lá, né? Bom, então o tema é a natureza do tempo, né, cara? Então, queria aproveitar justamente esse período aí de final de ano, né? Agora, hoje é dia 4 de janeiro de 2021, e esse período aí de finalzinho de ano, início de ano, as pessoas param para refletir sobre a vida, né? Essa passagem de ano, popularmente, ela marca uma questão... É uma marcação do tempo, na verdade, que as pessoas estabelecem, né? E de fazer projetos para o futuro, ou de refletir a respeito de tudo que aconteceu no ano anterior, e fazerem esse planejamento para as coisas que virão. Enfim, envolve necessariamente a questão do tempo, né, cara? Então, eu queria aproveitar esse momento aí para a gente refletir, né? Ou seja, ano novo, vida nova, necessariamente, e como é que é essa questão do tempo para nós, né? Essa questão que, de uma certa maneira, é tão forte, todos nós, não precisa ser muito inteligente para perceber que o tempo existe, né? Mas, de acordo aí com alguns gurus, você pegar algumas pessoas aí que praticam meditação, meditadores já com uma larga experiência aí, questionam-se de fato em estados alterados de consciência ou estados expansivos de consciência se realmente o tempo existe e tal. Então há um debate legal aí entre a ciência clássica, né, a ciência oficial que diz que o tempo existe, e certos gurus em estados de consciência expandidos ou alterados, né, que nos dizem que não é bem assim, que a questão do tempo é questionável, né? Então, é legal a gente falar a respeito disso, né, cara? E sem falar também, né, com outro ponto que é legal a gente falar um pouquinho mais para frente, que é a questão como o Thomas Campbell, ele lida com a questão do tempo, né? Que ele explica na trilogia dele lá como é que ele vê essa questão do tempo. Então, é um debate muito interessante aí, cara. Então, não sei se você chegou a ver alguma coisa, ou já quer falar logo de cara? Como é que a gente vai estabelecer isso? Eu não consegui, eu tive que fazer umas coisas hoje, mas você estava falando, você tem razão, e eu acho que também tem, ao mesmo tempo, tem cientistas, acho que o Einstein chegou a dizer isso, se não me engano, depois a gente vai olhar, que também colocam a ideia de que o tempo é uma ilusão. Quer dizer, deve estar num contexto isso, como tudo na vida, que é pensado e se coloca assim, e fica assim essa ideia, né? Mas também tem muita gente que trabalha, não só gurus, mas gente que trabalha com estados alterados / expandidos de consciência, que dizem que não, que lá também existe o tempo funcionando, né? Então, como sempre, é uma caixa aberta que a gente pode mexer à vontade que está valendo. Você falou agora do Campbell, eu me lembrei um pouco das ideias dele, eu não fui atrás, mas eu me lembro que me chamou muita atenção. A gente chegou a comentar isso, acho que nas conversas que não eram gravadas, né? Que acho que ele falava que, poxa, tem a consciência máxima, tal, profundo, criando o jogo cósmico, uma das ferramentas do jogo cósmico seria o tempo, uma tecnologia para que a gente, que seríamos unidades individuais de consciência, pudéssemos jogar. Se não me engano, ele fala na ideia de reduzir a entropia, né? Isso. A desorganização era o aumento da entropia, a organização, a complexidade seria a redução da entropia, e o tempo era uma dessas variáveis do jogo cósmico, uma tecnologia criada pela grande consciência, né? Não sei se era isso, acho que era isso, né?
Ele falava que, na verdade, o tempo, porque a gente tende a pensar o tempo como uma dimensão separada do restante, né? Acho que a própria ideia da ciência clássica, ou a física clássica, nos dizia isso, né? Que era uma dimensão separada. Você tem o espaço, o tempo seria uma outra dimensão, não relacionada diretamente com essa, né? Mas aí depois veio a relatividade e juntou as duas coisas, né? Tempo e espaço, a coisa ficou muito mais complexa de entender, né, cara? Mas eu acho interessante um tipo de explicação, cara, antes de falar do Campbell, depois a gente pode entrar nesse mérito do Campbell, porque eu acho que é mais complexo um pouquinho, embora a explicação dele seja muito simples em primeiro momento, né? Mas tudo bem, vamos lá. A questão do tempo para a física clássica é a questão de ser capaz de mensurar as coisas, né? Então, a gente tem aí uma parte da segunda lei da termodinâmica fala sobre a entropia, né? Que é a mensuração da quantidade de desordem que vai ocorrendo, o quê? Ao longo do tempo, né? Exato. Então, você tem aquela ideia de que é possível você mensurar dois momentos, né? Então, em relação ao tempo, é perfeitamente possível através das leis físicas, que você observa um objeto aqui que está em repouso, ao ser aplicado um movimento sobre esse objeto, através das leis da física, você consegue mensurar num futuro, daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, onde é que esse objeto vai se encontrar, entendendo as condições iniciais, todas as condições iniciais ali, e misturando aquilo, a força que foi aplicada, onde é que esse objeto vai parar. Através do tempo, você consegue fazer essa mensuração, né? Existe um contínuo, né? Ou parece existir, pelo menos, um contínuo, né? Em que as coisas são passíveis de serem previstas, né? E isso é o determinismo, na verdade, né, cara? O determinismo clássico, que através, conhecendo-se as leis físicas, as leis materiais, seria possível você determinar como é que as coisas ocorreriam a partir daquelas condições iniciais conhecidas. Tudo bem. Uma coisa interessante é que com o espaço isso não ocorre, não ocorre a mesma coisa. Se estamos aqui nessa realidade, é perfeitamente possível a gente fazer aqui um exercício de imaginação e pensar, olha, meu vizinho aqui não está dentro do meu espaço da minha casa, né? Eu sei que aquilo é real, porém não dá para estabelecer, eu não tenho acesso à casa do meu vizinho, eu não sei o que está ocorrendo lá. Ainda que eu saiba todas as condições dentro da minha casa, eu não posso fazer ideia do que o meu vizinho está fazendo. Posso deduzir. Se eu conheço meu vizinho, eu sei que ele gosta de assistir televisão, ou se ele tem uma vida relativamente aberta, eu sei mais ou menos imaginar, através de, sei lá, uma questão de probabilidades aí, o que ele pode estar fazendo, mas não é certeza, né? Eu não consigo ter esse determinismo em relação ao espaço. Então, estendendo isso, sei lá, para um outro planeta, para um lugar do outro lado da galáxia, é concebível que haja essa realidade, a gente consegue conceber, olha, esse lugar de fato existe, nós não temos acesso, mas, conhecendo as condições locais, não dá para dizer o que está acontecendo lá do outro lado do espaço, do outro lado da galáxia, né? Então, eu acho que é um aspecto interessante, pelo menos inicialmente, né, cara? Então, nos parece que a ideia do tempo nos dá uma ideia de continuidade, né? Através dessas leis iniciais, você consegue estabelecer o que vai acontecer daqui a um certo tempo, porém com o espaço a recíproca não é verdadeira, isso não é possível de ser estabelecido, né? Então acho isso um início interessante. Isso é legal. Aí tem várias coisas que a gente já pode começar a tentar aí. Como você bem colocou, o Einstein juntou os dois, então espaço-tempo passou a ser só uma variável. Inclusive, me ocorreu agora enquanto você estava falando, quando você mencionou o Einstein, mesmo a gente, no nosso linguajar comum, às vezes a gente mistura as coisas. Por exemplo, poxa, você mora onde? Eu moro em Santos. Qual a distância daí? Mais ou menos 2 horas. Fica implícito, 2 horas de carro, 2 horas, a gente, sabendo mais ou menos o veículo de transporte, a velocidade em que ele anda, quantas vezes a gente não fala isso? Eu moro a 10 minutos daí, estou chegando. Né? Para a gente, às vezes até mesmo nós confundimos as coisas. Esse é um ponto. Segundo ponto, você falou muito bem, a mecânica clássica, que a gente aprendeu na escola e tal, e bem fortemente, separava os dois e são entidades métricas independentes. E agora, a teoria há 120 anos, há 115, 16 anos, a teoria da relatividade juntou e a física quântica misturou ainda. A física quântica, a mecânica quântica, ela mistura no espaço também. Ela estende o espaço, é mais complicado ainda. Vamos chegar lá, calma, vamos devagar, a gente chega lá. Tem essa questão do mundo microscópico, do mundo macroscópico, então vamos embora. Outra coisa, inclusive, questiona a causalidade. Quando você fala em começo, meio e fim, a gente está acostumado com a causalidade, que é
nesse espaço-tempo em que a gente, como unidades individuais de consciência, vive para poder aprender, parece que a gente está inserido num mecanismo, num sistema, numa tecnologia em que existe uma seta direcional do passado para o futuro, passando pelo presente, que é sempre eterno, em que é aí que as coisas se desenvolvem. Né? Verdade. E essa é a nossa percepção. Né? Uma outra coisa interessante, cara, nesse aspecto de comparar espaço com tempo, né, que eu acho que essas coisas estão interrelacionadas, mas de uma maneira que ainda é muito misteriosa, cara, eu acho que ainda para a gente é muito confuso, é que, do mesmo jeito que eu falei para você agora, que é concebível você imaginar um planeta do outro lado da galáxia, né, ou seja, em teoria, a gente consegue imaginar isso e consegue entender isso como uma realidade, né, perfeito. Em relação ao tempo, a gente não tem esse mesmo tipo de percepção em relação ao passado e ao futuro. Para nós, o senso de realidade ele só vale para o presente, né? O passado parece uma coisa, não que não tenha sido real, ela foi, mas no momento agora, você não tem o que fazer a respeito, né? E o futuro também, embora a gente faça planos, a gente estabelece previsões, etc., não é palpável do ponto de vista de ser algo real, né? Ou seja, estamos imaginando algo aqui, né? Mas que não necessariamente está acontecendo. Então é estranho isso, né? Porque, na verdade, embora o tempo seja esse contínuo, ou essa seta que você tenha mencionado, parece que a única coisa real que a gente tem em relação ao tempo é o presente. Né? Muito estranho. E aí que mostra o nosso grau de neurose. Como eu costumo dizer, somos todos os habitantes do planeta Terra neuróticos, a diferença é o nível e o grau. Por quê? Porque mesmo sendo que você falou perfeito, eu acho que é por aí, o passado não dá, pelo menos não na ficção científica sim, mas aqui ainda não dá para mudar, o futuro ainda não veio, mas a gente vive o presente muito em função dos dois, e raramente em função do presente. Esse é o grande problema. Esse é o nosso grau de neurose, é onde a gente começa a sofrer. Outra coisa interessante, eu estava pensando agora, você estava falando, mesmo eventos, o meu 56º aniversário, em algum momento da minha vida, foi um futuro. Em outro momento da minha vida, foi um presente. Hoje ele é um passado. E é o mesmo evento. É o mesmo evento. E quando eu lembro dele, isso é o mais legal. Toda vez que eu lembro um passado, eu estou lembrando desse passado no presente. Quando esse passado aconteceu, ele era presente. E se eu fizer uma projeção para o futuro, agora, e quando ele acontecer, ele será presente. Então, é só o presente que existe, mas ele é fugidio, ele já não é mais. Quer uma coisa legal? Eu estou começando uma frase agora, o começo dela é passado, o final dela é futuro, mas ela está acontecendo no presente. É muito louco isso. É muito louco, cara. É muito louco isso. Uma coisa legal que, já falando sobre o Campbell, ele coloca justamente isso, né, cara? Que, na verdade, é muito comum a gente imaginar o tempo como uma dimensão separada da realidade, né? Isso veio, acho, muito provavelmente da questão de escola, ou talvez até da percepção que nós temos ordinária, né? Da maneira como nós aprendemos, né? O tipo de cérebro que possuímos, sei lá, as nossas impressões mais fundamentais da realidade ao nosso redor nos dão esse tipo de construção a respeito do que seria a questão do tempo, né? Mas ele dá uma definição muito legal que é assim, o tempo, na verdade, ele não é uma dimensão fundamental, ele não é causa, ele é consequência. Ou seja, o ato de você estabelecer mudanças, né, o fato de haver mudanças, ocorrer mudanças, só é possível de ocorrerem através do tempo, né? Então, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, então, uma rocha que com o tempo ela passa a erodir e a ser mais influenciada pela questão da entropia, né, que é a quantidade de desordem ali existente, só é possível acontecer mediante o tempo, né? Então, ele fala que, bom, ele estabelece, lógico, que tem uma visão de mundo completamente diferenciada, né, a maneira única dele, na verdade, interpretar a realidade, né, que é de colocar a consciência como um fator fundamental, né. Então, ele menciona que justamente a consciência ela é fundamental, não o mundo material, né, que é o oposto do que a ciência diz. A ciência diz que, na verdade, a consciência é subproduto do cérebro, né, do funcionamento do cérebro, etc. E o Campbell não, ele diz que é o contrário, né, somos ou estamos aqui nesse momento
como uma consequência da existência da consciência, né? E justamente para a consciência conseguir fazer essas escolhas, né, que seria estar vivendo aqui, fazendo escolhas diferentes, escolher entre A e B, essa questão de escolher faz com que você interfira na realidade, altere essa realidade. E a mudança, ela só vai ocorrer mediante uma questão de tempo, né? Ou seja, a diferença entre o 0 e 1 é uma questão binária, né? Ou seja, eu vou escolher para ir para a direita ou para a esquerda. Você pensa, a consciência escolhe, a partir do momento que você escolheu entre um estado e outro. Isso no mundo macrocósmico, né? Porque aí, se a gente for analisar o reino subatômico, aí a física quântica ferrou muito, né, cara? Porque tem a questão da escolha, e ali tem a questão da probabilidade, né? Ou seja, não é mais tão determinístico assim, você está... a maneira de você olhar para um objeto interfere realmente na medição dele, a coisa é muito complexa. Mas no mundo macrocósmico faz muito sentido o que ele diz. Se você tira a questão do tempo da jogada, não existe mudança. Uhum. Né? As coisas ficam paradas, né? E o universo está muito longe de ser algo parado, né? É hiperdinâmico, né? Muda o tempo todo. E aí ele diz que realmente essa questão da mudança, ela é, na verdade, anterior à questão do tempo. E o tempo passa a existir porque existem diferentes mudanças de estado, né? Um estado diferente do outro. E isso marcaria a questão do tempo, né, cara? Eu acho é simples a resposta dele, mas ao mesmo tempo, quando você para pensar, dá um nó na cabeça, né? Não, legal. Eu lembrava disso, dessa parte, e juntando com Stanislav Grof e com o Ken Wilber, que a gente tem conversado muito, o resultado só existe evolução com o tempo, senão não tem. Né? Então, Big Bang, 13,6 ou 15,8 bilhões de anos atrás, não importa quanto. Olha como a gente se refere a ele, bilhões de anos atrás. Exato. Quarks, átomos, moléculas, células, organismos, seres, planetas, galáxias, só existe ao longo do tempo, senão não haveria. Para mim, está claro, de tudo que eu estou vendo agora, está claro. Hoje, a visão que eu tenho hoje. Esse profundo, essa consciência com C maiúscula, como ela em si é não dual. É o que os tibetanos chamam net-net. Não é isso, não é aquilo. É não dual. A partir do momento que dá um passo atrás e cria a distinção entre observador e observado e começa a baixar até nós, o tempo entra na jogada. Exato. Porque começa a ver evolução. Então ele vem se desdobrando até nós e chega num ponto que começa a voltar, o fluxo e o influxo para cima, é o que a gente está agora. Coincide com o Campbell quando ele diz que uma coisa é a grande consciência, que ele chama do A1, e nós, unidades individuais de consciência. Mas só tem sentido isso acontecer, essa transformação, a evolução, no decorrer do tempo. Senão, não tem sentido. Cara, e parece que é muito usando aquela analogia de um dos episódios que fizemos aí, que vivemos em uma grande Matrix, né, o fato da gente interpretar a realidade como se estivesse dentro de um videogame, de que também o videogame só faz sentido com a ideia do tempo. Né? Sem a questão do tempo, não faz sentido você jogar. Não há fases, não há movimentação, né? Só tem isso. E é mais do que a mudança. A mudança em si, ela sempre acontece, mas a mudança evolucionária, que a gente vê, a complexidade, né? Olha aqui, no Big Bang, nos milissegundos depois do Big Bang, eram quarks, pode dizer assim, eram partículas. E olha onde se chegou hoje, super conglomerados de galáxia e o cérebro humano, que até agora, até onde a gente conhece, é o artefato mais fantástico que a gente conhece, que é absurdo. Haja complexidade nisso daí olha o resultado que isso veio, né? Não vamos nem falar no cérebro dos guias, vamos ficar só em nós aqui. Mas só tem sentido no passar do tempo. E outra coisa, a mãe de todas as escolas, a natureza, nos mostra isso. Só existe a transformação, a complexidade, o relacionamento. Isso a gente pode depois pegar um gancho que a gente gosta muito. A transmissão da informação, que é a pedra motriz e básica da construção do conhecimento do universo, no desenvolver e desenrolar do tempo. Verdade, é verdade. Tudo, se a gente tira o tempo dessa equação, a coisa fica muito sem sentido, né? Não tem sentido, não tem sentido a vida, não tem sentido. Né?
Porém, é interessante quando a gente pega, por exemplo, os casos de gurus que conseguem fazer meditações aí de uma forma super concentrada, são já meditadores experientes, né? Ou estados alterados de consciência que você consegue mediante, sei lá, o uso de alguma substância química ou mesmo espontaneamente, onde há esse deslocamento em relação à realidade que vivemos aqui e você passa a ter acesso a uma outra realidade onde a questão do tempo parece também não ter nenhuma relação com a nossa referência de tempo, né? Então, tanto é que você volta dessas experiências, às vezes, com alguma impressão de que o tempo lá passou de uma forma muito mais longa, e aqui se passaram alguns minutos. A própria relação que nós estabelecemos, desculpa, deixa eu reformular, o que nós ouvimos falar em relação às pessoas que viajaram para outros planetas, como, né, os irmãos Wells, e relatam isso, ao retornar para cá, se passaram apenas alguns minutos e ficaram lá, permaneceram lá, pelo menos tiveram essa sensação de ter passado vários dias, né? Então, me parece que, justamente, usando aí a teoria da relatividade, a questão tempo, ela parece ser, pelo menos, né, uma questão local, associada ao espaço local, né? E a partir do momento que você se desliga dessa questão, ou dessa convenção, ou se desliga, pelo menos, das leis deste nível, deste jogo que estamos jogando aqui, a questão do tempo também é alterada e passa a seguir as condições desse outro local, né, cara? O Carl Weber disse ele disse várias coisas geniais. Uma delas que eu me lembrei agora no momento do Big Bang, que é o momento fundamental de criação desse nosso universo espaço-temporal. Vamos colocar outros. Existem certas premissas que são dadas. Ele coloca, são premissas que são dadas desde o começo. Elas não foram inventadas. É sobre elas que é construído. Por exemplo, é dado que existem quarks. A partir dos quarks se constroem átomos, a partir de átomos se constroem moléculas, assim por diante. É dado. São dadas as leis físicas básicas, gravitação, as 4 leis. Força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo. É básico. Então tem várias coisas que são básicas. O resto, a evolução vai por cima delas, né? Esse é um ponto. Outra coisa que ele coloca parece que a gente entende, a parte da relatividade já explica a sensação de tempo relativa, que é uma coisa, a sensação. Quando a gente está apertado para ir no banheiro, o tempo voa, se o meu time está perdendo, o tempo voa, e se o meu time está ganhando, o tempo vai devagar. Essa é a sensação. Outra coisa é a passagem verdadeira do tempo. As histórias do contato extraterrestre mostram isso com os irmãos Wells. Tirando eles, para não trazer a sardinha para o nosso lado, o caso do Cabo Valdez, de 77, é o mais clássico. Ele voltou com barba de 5 dias. Ele ficou meia hora fora. Isso está documentado. Documentado no exército chileno. Então, acontece esse tipo de coisa? Acontece. Mas a teoria da relatividade, teoricamente, explica isso. Legal. Você estava, dependendo da velocidade em que ele viajou, quando ele entrou naquele clarão, aqui movia-se de um jeito, lá movia-se de outro, né? Legal. Uma coisa que o Kelber me fala, que eu estou matutando no momento, é o seguinte: quando esse pessoal entra em estados expandidos de consciência e chegam mais perto da não dualidade, a ideia é que a gente tem um conceito errado, segundo ele, do que é infinito e eterno. A gente tem a ideia de infinito é que não tem fim. E que o eterno não tem tempo, né? Vai para sempre. E, na verdade, ele diz o seguinte: o eterno é a experimentação de todo o tempo, presente, passado e futuro, agora. O presente, passado e futuro, agora. Imagina ter essa consciência. Então, imagina, tudo o que aconteceu e que acontecerá, eu consigo sentir e entender agora. Esse é o tal, esse é o profundo, esse é o eterno. E o infinito é todo o espaço que existe aqui. Não acolá, não. Aqui. Tudo que existe aqui. Então, essa sensação que é até difícil a gente conceber e que nesses estados parece que sente, e ele diz que ele conhece vários, é louco, né? É perto dessa divindade. Por isso que quanto mais... Eu acho que essa é a sensação que os gurus tentam passar. Imagina sentir todo o tempo, presente, passado, futuro, agora. Com a consciência de tudo. É impressionante. Né? Esse é um espaço aqui,
É louco, né? Isso é fascinante. Mesmo passei por uma experiência de estado expandido de consciência que foi espontâneo, né? Quer dizer, até onde eu entendo foi espontâneo, né? Mas para além do que eu entendo, não dá para definir, infelizmente, né, cara? Que foi justamente isso. A sensação foi de que a minha vida inteira eu fui um ponto num gráfico, né? Vamos imaginar, uma metáfora que eu vou utilizar aqui. É um gráfico com X, né, eixos X e Y, eu sempre fui um ponto. Naquele momento em particular, eu não me senti infinito, tá? Mas é como se eu não fosse mais o ponto, e sim uma curva na questão, né, da existência, do tempo da existência. Então, eu tive essa sensação que, cara, durou muito pouco, alguns minutos, mas eu entendia de onde eu vim, eu entendia a razão de eu estar indo para um determinado lugar, e eu entendia o que eu era naquele momento, né? E tudo me pareceu, e assim como a questão do espaço também, para mim, foi muito expandido do ponto de vista de a gente sabe que existem outros planetas, né? A gente acredita que existem civilizações nesses outros planetas, mas naquele momento aquilo para mim foi muito óbvio. É difícil de explicar isso e colocar isso para você em palavras, mas passou de ser simplesmente uma informação que eu tinha dentro do meu cérebro para ser um conhecimento de fato, né? Não, existe mesmo, e eu estou bem em relação a isso, me sinto bem em relação a isso. E depois foi passando, foi diminuindo e passou, voltei ao estado normal. Mas, então é muito estranho, porque realmente não era isso que você havia mencionado, de realmente uma coisa infinita ou um tempo infinito. Não, eu percebia que eu ainda existia, a minha individualidade ainda existia, mas ela ia além do que eu sou hoje, ou do que eu me conheço, né, como ser individual que eu conheço, que eu nasci na família que eu nasci, e hoje moro em Jarinu, etc. A coisa ia muito além disso, né? Então... Mas imagina, só isso que você descreveu, sendo uma fração desse estado que a gente pode chegar, já é incrível, né? É conseguir condensar no agora várias partes do tempo e conseguir condensar no aqui várias partes do espaço. É impressionante. Quando o Stanislav Grof menciona as milhares de regressões, ele chama de experiências holográficas, mais do que regressões, que as pessoas voltam e tal, e que elas dizem, eu senti que era a Terra, era o todo do planeta, o físico e o temporal. Inclusive a pessoa depois diz, eu senti o Big Bang também. Eu era o Big Bang, e era a Terra, e era tudo, e tinha esse entendimento. Tinha esse tipo de coisa. Então, ali, a relação de tempo com a ideia de seta não existia. Exato. Era como se tivesse tudo agora. No momento, no agora. Essa que é a coisa. O X da questão é o agora. Várias pessoas descrevem isso. Quando a gente mencionou essas experiências de pico, que é o termo criado pelo Abraham Maslow, quando as pessoas têm esse tipo de coisa, não, é tão impressionante que faltam as palavras. Não é? Não tem palavra para descrever essa sensação. E depois, isso é que é mais interessante, a gente vivencia, sente e depois vem a racionalização. E aí começa a complicação. Onde é que eu boto isso no meu paradigma, com o meu vocabulário? De fato, mas... Tem uma questão que você mencionou agora há pouco, que eu acho que é legal, vale a pena a gente retornar, cara, porque mesmo a ciência, ela também consegue explicar até um certo ponto. Se ela volta muito ali próximo aos momentos iniciais do Big Bang, até ali ela consegue ir, mas o Big Bang em si, o que ocorreu antes, as fórmulas, as equações, tudo vai por água abaixo, não tem como explicar mais, né? A coisa muda muito. Assim como os nossos próprios cientistas, aí no início do século XX, ao estarem investigando aí o universo atômico subatômico, começaram a perceber também que suas leis, as leis ordinárias, né, as leis da física clássica, também não funcionavam mais. Era preciso encarar aquele nicho da realidade ali de uma outra forma, né? E a questão do tempo parece que ali também ela muda, né? E a própria questão do espaço, que estávamos comentando agora, né? Você tem aquela ideia dos elétrons, né? Se você movimentar o entrelaçamento quântico, né, cara? Se você pegar dois elétrons, né, separá-los aí por uma distância que pode ser, sei lá, de quilômetros aí, ou teoricamente até, sei lá, anos-luz, não importa, e eles estiverem entrelaçados, se você altera o eixo de um elétron, o outro elétron lá do outro lado da galáxia
vai se movimentar igual. Então, parece que há esse entrelaçamento e a questão do tempo e do espaço aí some, né, cara? Então, assim, nessas duas instâncias, né, seja no momento do Big Bang ou antes do Big Bang e na questão subatômica, ou na esfera subatômica, digamos assim, as leis da física, da forma como conhecemos, elas não funcionam, né, cara? O que mostra que o caminho está certo. O que a gente tem feito? A gente tem desvendado as leis da natureza. A gente colocava na mão de Deus, hoje a gente chama de leis da natureza, mas pode ser a lei de Deus, do tal. Dessas 20, que o Ken Wilber coloca, desses 20 pressupostos que vêm desde o começo, a gente vai descrevendo e vai descobrindo aos poucos. Quando a gente acha que descobriu alguma coisa e cai na arrogância de achar aqui terminou, vem uma surpresa nova, né? Que é muito legal. De novo, tira o tempo da equação, muitas coisas não funcionam. Tira a consciência da equação, não dá para explicar um monte de coisa. Coloque a consciência na equação, a coisa muda. Vamos falar da parte, já que é indissociado de falar de tempo sem falar espaço, matéria escura, energia escura, legal, não estamos vendo, mas deduzimos que existe, deduzimos nós os humanos, não nós dois ainda, né? Não fizemos isso, mas legal. Mas, independentemente disso, não faltam teorias para explicar como é que as coisas funcionam, mas que alguma coisa está ligada, está ligada. O Erwin Laszlo diz, olha, tem um colchão aí que ele chama do campo cósmico, tudo é campo. Então, o campo, mesmo que a gente não veja, a gente não vê o campo eletromagnético, mas ele está lá. A gente não vê a bolha proxêmica, né, quando aquela pessoa aproxima muito, mas está lá, incomoda, chegou muito perto de mim, incomoda, né? Então, os campos existem. Ele diz que existe esse campo, que ele usa o mesmo termo que os hindus e as tradições antigas, akáshico, que existe um campo informacional, que é de lá onde a gente, às vezes, consegue tirar um monte de informação. Está aí, a gente enxergando ou não, disfarçado de matéria escura, energia escura ou não, está lá. Exato. Esse é um ponto. Mas a consciência abarca tudo isso. Esse é um ponto. E, quando a gente começou a mexer com a parte microscópica, com o advento dos aparelhos, que a gente conseguia enxergar melhor, e usando matemática para poder dar explicações para aquilo. A grande sacada que eu acho que mais me fascina da mecânica quântica, é mais do que as equações, então, é a ideia da probabilidade, né? Quer dizer, no fundo, é tudo uma probabilidade de ocorrência. E aí, a gente que está mexendo nessa parte consciencial, tal, começa a perceber uma coisa que para mim já é batida, acho que para você também, para muita gente. Essa ideia que a gente achava lá atrás, de que existe um universo aí fora, fixo, que está lá para ser descoberto por mim, já ruiu. A gente está co-criando isso o tempo inteiro. Aquela velha pergunta, a luz está lá quando eu não estou olhando para ela? Puxa, está e não está. Em que estado ela está? Né? A gente está co-criando. O fato da gente não estar conseguindo medir e ver, não significa que a coisa não esteja lá acontecendo ao mesmo tempo agora. De novo, agora e o aqui. Essas, para mim, são as palavras-chave. Se a gente conseguir driblar, porque a gente está preso no nosso cativeiro. O nosso cativeiro que nos prende a essa ideia, essa concepção de espaço-tempo. Se a gente conseguir enxergar, primeiro como no Matrix, só as linhazinhas verdes ao redor nosso, depois conseguir explodir isso, a realidade é outra. A gente fica muito mais perto da realidade com R maiúsculo total do que essas realidades relativas que a gente vive agora e que estamos construindo, estamos andando bem, estamos entendendo melhor. Por exemplo, legal. Eu descobri, a humanidade descobriu o entrelaçamento quântico. Beleza, o que eu faço com isso? Né? É aí que o fascínio continua. Né? Como é que eu trago isso para o mundo macro? A gente está experimentando, está descobrindo coisas. Né? Algum uso tem, porque a gente já viu tecnologias dessa nossa turma com que a gente se relaciona e outros se relacionam, que alguma coisa tem aí. Né? E me fascina essa ideia de que existem essas leis, a gente vai descobrindo aos poucos, cara. E essa ideia da cocriação é impressionante. O quão importante é o que cada um de nós pensa. O quão importante é o que cada um de nós emite de energia, fala, verbaliza, vocaliza. A gente não tem ideia. Parece papo de energia da nova era nos 60, mas tinha muito mais fundamento, a gente está descobrindo hoje,
Com o quê? Com a experimentação. Exato. Menos na teoria e mais com a experimentação. E aí, os conceitos de tempo começam a dissolver também e assumem outra variável. Inclusive é muito interessante, você mencionou justamente a ideia, o conceito de cativeiro, né, cara, de uma forma que o tempo faz parte desse conceito também, ele também está incluso ali. Se você está muito vinculado a essa questão do tempo, do ponto de vista social ou cultural, digamos assim, né, você vive uma vida de acordo com as leis desse cativeiro, né, então você se considera uma pessoa com tal idade, eu sou velho, eu não posso fazer mais certas atividades. Tudo bem, existe toda uma questão de que o corpo também faz parte dessa questão da entropia e ele vai sofrendo alterações e os limites vão aumentando. Mas também existe muito da questão mental, né? De você se colocar nessa condição, poxa, eu estou numa idade que eu não posso fazer mais isso, ou estou numa idade em que certas coisas não ocorrem mais. Então você se enquadra nessa ideia de tempo e o cativeiro fica cada vez mais solidificado, com paredes cada vez mais grossas, porque você de fato acredita naquilo. A partir do momento em que você se desvincula dessa ideia de cativeiro, até a questão do tempo, ela passa a ser, eu não vou dizer assim, ultrapassada totalmente, porque acho que de uma certa maneira todos nós estamos vinculados a ela, mas a questão fica mais elástica, né? Ou seja, a gente, e a própria ciência tem proporcionado condições para que pessoas em idades mais avançadas tenham uma qualidade de vida melhor do que tinha antes, né? E a nossa própria expectativa de vida foi alterada, né? Então, parece que a consciência também, fundamentalmente, está conectada a essa questão do tempo e a atuação consciente em cima disso parece que consegue também alterar, de uma certa forma, essa questão do tempo, ou pelo menos deixá-la mais elástica, né, cara? Não tenho dúvida disso, acho que você resumiu perfeitamente. Só como ilustração, em 1939, 38, 39, porque os cartórios pegaram fogo e se perderam. Quando os meus pais nasceram, a expectativa de vida deles era 50 anos. Para quem vivia naquela região do meio do nada do Nordeste, era 50 anos. Os dois vão para, se tudo der certo, para 82 anos agora, graças a todos os avanços da medicina, de se cuidar e de não se deixar levar por esses preceitos e preconceitos sociais. Essa é a ideia. Eles são exemplos que eu tenho, e existem vários outros, em que, ao contrário de muita gente que enxerga, isso é a maioria das pessoas, enxerga, eu sou vítima desse estado que está aí. Existe uma realidade que está aí, eu sou vítima dela. Então eu tenho que cuidar da minha sobrevivência, egocêntrico, e no máximo da minha tribo, etnocêntrico, ponto, eu não posso ir além. Quem vê isso se sente escravo, se sente um objeto e não sujeito da vida dela. Quem assume as rédeas e vira sujeito da sua vida, sujeito da sua própria história, lida melhor com o tempo. Aquela história, o que eu quero para a minha vida, que ferramentas eu tenho, para onde eu quero ir, por onde eu vou. Essa pessoa cuidará do corpo dela, cuidará da alimentação dela, terá mais atenção e terá uma qualidade de vida melhor, se tudo... Inclusive, se acidentes e incidentes acontecerem, porque eles acontecem. Tanto é que existem os termos, acidentes e incidentes, que é parte do jogo cósmico. Uma pessoa que foi além dessa base consciencial vai saber lidar melhor com isso. E é muito interessante, porque entrando na questão da consciência nessa jogada, cara, a gente volta àquela questão que Campbell menciona, que é a redução da entropia, né? Ou seja, onde a consciência aparece, existe essa diminuição da desorganização, né? A consciência está presente e, na verdade, o foco, né, da consciência, acho que mais precisamente é isso que ele quer dizer quando ele estabelece essas teorias, é de que quando a mente está focada, você consegue ali diminuir a quantidade de desorganização, né? Ou seja, você foca naquele objeto, né? Ele está relacionado, ele faz umas relações, começa a entrar um pouco na física quântica, para mim, o meu conhecimento começa a ficar cada vez mais rarefeito, cara, mas o que eu lembro é que ele fala que quando a gente observa uma partícula subatômica, a gente colapsa aquela partícula, então sai do campo da probabilidade, né, e aquela partícula deixa de ser onda e passa a ser partícula, na verdade, não é isso? E de que, embora seja um fenômeno que ocorre ali no mundo subatômico, ele interpreta isso de uma forma que, no mundo macroscópico, a coisa também não é muito diferente disso, né? Ou seja, onde a gente coloca o nosso foco, e isso explicaria, inclusive, né, porque algumas pessoas conseguem ser bem-sucedidas em certas áreas, né, e outras não, né? O foco daquela pessoa
em uma determinada questão, né? Seja lá o que for que ela estabeleceu como prioridade na vida. Então, nos parece que realmente a consciência entra para gerar informação, né, cara? De acordo com a teoria que ele estabelece, de que onde a consciência chega, a tendência dela ao longo do tempo é justamente adquirir maior qualidade, né? Qualidade de consciência, que só é conseguido através justamente da diminuição da desorganização e do aumento da organização, ou seja, o aumento da complexidade, né, cara? Isso só é possível mediante o tempo, né? Mediante não sei se a palavra uso do tempo é meio estranha, né, cara? Porque não sei se a gente consegue usar o tempo. Mas, talvez, de uma certa maneira, é você saber, dentro do tempo que você existe disponível para você, né, maximizar esse tempo, né? Então, talvez seja mais por aí. Isso que você falou é perfeito. De novo, até a ideia, tirando o foco e a consciência focada, mesmo as pessoas que estão perdidas, que só são criaturas autômatas que funcionam só pelo básico, chakra básico e chakra umbilical, vai. Toda vez que uma pessoa toma uma decisão, faz uma escolha, ela colapsa todas as outras possibilidades que ela existiam, né? A diferença entre o bem-sucedido e o mal-sucedido, uma coisa que eu tenho tido com muitos amigos recentemente, é a qualidade das opções que você toma na sua vida. Tome melhores opções, tome melhores decisões, a tendência é que a coisa seja melhor, a tua vida vá para onde você quer ir, e não filosofia Zeca Pagodinho, a vida está te levando, né? É diferente. Quem está num nível de consciência um pouquinho mais acima, está enxergando o mundo de outra plataforma, de um degrau da escada um pouquinho maior, com a qualidade um pouquinho melhor, e sabe o que é da vida, sabe da impermanência, sabe que nada vai ficar parado, não tem nada garantido, sabe que essa vida, nessas coordenadas de espaço-tempo, como unidade individual de consciência, é finita, e que pode ser melhor aproveitada se eu focar, se eu souber para onde eu quero ir e tal, a dimensão de tempo dela é outra, é um desfrutar muito mais, não é uma carga que leva nas costas, mas é um passeio surfístico num caminho fascinante, em que tudo é aprendizado o tempo inteiro, até o entendimento da morte. Exato, e até a questão de que muito é falado no mundo corporativo, cara, e também no mundo do desenvolvimento pessoal, que é a questão da gestão do tempo, né? Que é o oposto justamente da teoria aí filosófica super difundida do deixa a vida me levar, né, cara? Que é justamente você tomar as rédeas, né? Ou algumas rédeas, pelo menos, né? Da sua vida em direção a alguma coisa que você quer construir, né? E que você resolve. Você toma essa decisão, né? Já que estamos falando de decisões, tomar cada vez decisões melhores, de você tomar essa decisão de que, não, eu vou deixar de ser vítima das circunstâncias, vítima da sociedade, vítima do governo, né, vítima de tudo, não que não haja consequências para esses tipos de coisas, isso influencia a nossa vida, sim, tudo bem, mas no Brasil, pelo menos, cara, existe muito essa concepção de que o que o governo faz ou deixa de fazer determina o que nós somos, né, cara, e é uma balela isso. Então, parece que, né, retornamos a essa questão de que não, deixa eu tomar as rédeas da minha vida, e aí a questão da gestão do tempo, ela necessariamente tem que entrar, porque você tem que se livrar dessa condição, né, de ser vítima, para você ser o protagonista da sua vida, né, cara, cada vez mais, né. O entendimento dessa variável, dessa dimensão tempo também, quanto melhor ele for, quanto mais refinado ele for, mesmo que a gente sabe que é difícil definir, a gente está falando disso há 45 minutos, a gente sabe como é complicado, mas sabendo trazer essa concepção e esse entendimento para o lado construtivista, para o lado da evolução consciente positiva, além da variável ter outro tipo de desdobramento, ela ganha contornos mais legais. Exemplo, para algumas coisas, a gente sabe que demandaria um tempo muito maior, inclusive da própria nossa existência. Vamos dar um exemplo claro. Qual seria a ideia básica de uma mudança de nível de educação no Brasil? Ninguém imaginaria isso menos do que uma geração, 20, 25 anos. É muito tempo. Para um país, com os problemas que a gente tem hoje, para uma coletividade que a gente tem hoje, é muito tempo. Isso é produto de décadas, séculos de desmandos. Beleza. Mas
E aí que vem o pulo do gato. Se a gente elevar o nível de consciência e se a gente trabalhar de maneira colaborativa, muda o cenário, portanto, muda a concepção de espaço-tempo também. Sim. A ideia, e até pegando um gancho no começo do nosso papo hoje, a ideia de que todos nós desejamos e recebemos votos de feliz ano novo e de saúde, legal. Está embutido para muitas dessas pessoas que vivem na filosofia do primeiro e segundo nível de consciência, que é básico, Zeca Pagodinho, cairá, o ano novo bom cairá, virá do céu, a vacina virá, o emprego novo virá, a economia virá. Não é assim que funciona. Isso é uma maneira muito etnocêntrica, egocêntrica de ver a vida. Não é assim. Tem que arregaçar a manga. E quem sabe isso, e isso é uma coisa interessante da gente poder conversar, a gente pode começar hoje. Cabe à elite intelectual, espiritual e consciencial fazer com que as pessoas enxerguem isso, ou, e aí eu vou ser ousado no que eu vou falar agora, às vezes, impor de cima para baixo algumas coisas. Como foi imposta, por exemplo, o fim da escravidão. Porque se for esperar para toda essa massa crescer, não dará tempo, inclusive, de salvar o planeta.